Shalom, sejam muito bem-vindos a mais uma live, a mais uma manhã. Nós vamos começar da melhor forma, colocando Deus no início. Quando nós colocamos Deus no início, é impossível dar errado no final. Então já chega compartilhando essa live aí. Hoje nós vamos falar sobre oração e preparação. Nós temos um convidado especial, nosso pastor Rodrigo Matias, da Igreja Projeto Vida, vai estar conosco hoje liberando uma palavra poderosa de Deus. Então, muito bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia, Júlia. Sejam muito bem-vindos. Um dia abençoado em nome de Jesus. Hoje nós vamos receber uma palavra poderosa. Bom dia, Carolina. Seja muito bem-vindo. Bom dia, pastor Rodrigo já está aí na área. Hoje nós vamos receber uma palavra poderosa em nome de Jesus. Nosso pastor Rodrigo Matias hoje vai trazer uma palavra, vai falar sobre oração e preparação. Hoje Deus vai falar contigo nessa manhã em nome de Jesus. Quantos creem já nisso em nome de Jesus? Quantos já tomam posse em nome de Jesus? Que nessa manhã o Senhor vai falar com você. Então já chega aí compartilhando. Vamos compartilhar. Vou compartilhar essa live aqui com umas 5 pessoas. Será que você pode compartilhar essa live com umas 5 pessoas ou mais? Em nome de Jesus. Pastor, pode enviar a solicitação aí. Deixa Deus te usar. Bom dia, Vi. Bom dia, Monara. Bom dia, Natália. Muito bom dia. Muito bom dia. Sejam muito bem-vindos. Pastor, manda a solicitação aí. Deixa Deus te usar. Deixa Deus, em nome de Jesus, mandou aqui. Vamos lá. Bom dia, Fabíola. Bom dia, Vanderleia. Bom dia, Vi. Muito bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia pro Alisson. Bom dia, pastorzão. Shalom. Manto. Tô na graça. Graças a Deus. Bom Benção, melhor agora. Bom te ver, Rafa. Pastor Rodrigo Matias é profeta, professor, pai, é homem de Deus. Bênção na nossa vida aí. Deixa Deus te usar. Fala aí aquilo que Deus colocou no seu coração para nós. Bênção. Bom, chama de Rodrigo, tá tudo certo, tá? Se colocar o Matias depois fica melhor ainda. Sabe o que eu tava pensando, Rafa? Fala. Quando você estava chamando, eu pensei em uma palavra para poder estar conversando e até seguir com esse bate-papo nosso aqui sobre a questão da oração, né? E também a oportunidade. É uma coisa que me chama muita atenção, que está lá em Jó, capítulo 42. Jó 42 fala uma coisa muito interessante a partir do versículo 7. Eu acho legal demais. E fala o seguinte: depois que o Senhor falou essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temita: a minha ira se acendeu contra você e contra os seus 2 amigos, porque vocês falaram a meu respeito o que é reto que o meu servo Jó falou. Agora peguem 7 novilhas e 7 carneiros e vão até meu servo Jó e ofereçam holocausto em favor de vocês. Aí que vem a chave. O meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a intercessão dele, para que não os trate segundo a falta de juízo, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto com meu servo Jó. Então ele faz o temita, Bildade, o suíta e Zofá, o namita, foram e fizeram o que o Senhor lhes havia ordenado. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Aí entra o versículo 4, Rafa. O Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos. E o Senhor deu o dobro de tudo que tinha antes. Eu gosto muito disso, né? Eu gosto muito de ler a palavra. Tem uma chave muito legal aqui em Jó, que eu queria compartilhar aqui falando sobre oração. Primeiro que eu vejo que as pessoas falam que o livro de Jó é um livro de sofrimento. Eu não enxergo assim. Para mim, o livro de Jó é um livro de alguém que começou a buscar um relacionamento intenso com Deus. E a chave desses versículos aqui do capítulo 42, que eu amo demais, é que Jó havia sido provado por Deus, não tentado. Eu sempre gosto de falar sobre isso, porque quem tenta é o diabo. O diabo é o inimigo das nossas almas. Deus não tenta ninguém, mas Deus prova para que nós possamos ser aprovados.
Então, quando Jó ele passa pela aprovação, a Bíblia declara que ele vê a Deus, mesmo tendo servido a Deus durante décadas. Ele fala que depois dessa aprovação, ele vê e enxerga o Senhor. Eu acho legal porque aparecem alguns amigos, né? E na verdade a Bíblia fala aqui de 3, mas são 4 que aparecem lá, mas de 3 Deus cobra de uma maneira muito incisiva, porque eles falaram que Deus estava fazendo uma coisa com Jó que Deus não estava. Eles disseram da própria boca deles de que Deus às vezes estava o condenando por causa de um pecado, algumas coisas que Deus não havia feito. Aí é que está o negócio. Deus fala com esses homens porque Deus se relacionava com eles e fala: ó, vocês vão lá e vão pedir perdão a Jó. O que me chama a atenção é que Deus já afirma: meu servo Jó vai interceder por vocês. E aí ele vai liberar a vida de vocês para que eu não destrua vocês. E eu acho muito legal porque no versículo 10 tem uma chave legal demais. Jó 42, 10. Depois que Jó ora por essas pessoas que falaram mal dele, desconfiaram do seu caráter, chegaram lá e falaram: Jó, acho que você fez alguma coisa errada, sendo que Jó não tinha feito nada. Inventaram um monte de coisa contra Jó. Depois que Jó ora por eles, só aí que Deus muda a sorte de Jó. Olha a importância da oração. E digo mais, precisamos realizar. Essa é a chave. É por isso que eu falo que a oração, ela é o início da preparação. Tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é estudar a vida de Jesus. Ler livros, trabalhar com algumas coisas. E uma vez, alguns teólogos pegaram os últimos 3 anos da vida de Jesus. Ó, se você não falar, eu vou metralhando aqui. Pode tá? falar, Então, pode falar, estamos recebendo aqui. Então, eles pegaram os 3 anos do ministério público de Jesus e quantificaram em uma porcentagem de 100%. Presta atenção nisso. Então, Jesus viveu 33 anos nessa terra, eles pegaram os últimos 3 anos, que foi o ministério público de Jesus, e quantificaram numa porcentagem de 100%. Esses teólogos chegaram a uma incrível conclusão, de que 70% do tempo que Jesus passou nessa terra, ele passou orando. Ele não passou pregando, ele não passou fazendo milagres, ele não passou falando com pessoas. Ele investiu 70% do tempo dele andando nessa terra, orando. E só 30% realizando, pregando, fazendo milagres e algumas coisas. Só para dar um exemplo disso, né? Tem vários, mas um dos exemplos que a gente gosta mais de falar, entrou em séries e tudo mais, né? Filmes aparece, é quando Jesus está andando sobre a face das águas, né? Ali no Mar da Galileia. Você já esteve lá, eu também, lugar bacana, a gente chora pra caramba quando está lá naquele lugar. Quando Jesus estava andando e Pedro vem até ele, você se lembra muito bem dessa passagem. Você vai ver que Jesus estava indo para uma cidade chamada Genezaré. Genezaré. E aí, antes disso, ele fala para os discípulos. É um dos poucos versículos que você vai ver Jesus mandando os discípulos embora e ele cuidando das multidões. Porque quem cuida de multidão não é o mestre, são os discípulos. E aí o que acontece? É um dos poucos textos que a gente vai ver, ó, vai embora, pega um barco e vai atravessar. Depois eu encontro com vocês. A Bíblia declara que era o final da tarde. A gente sabe que o judeu tem turnos de 3 horas. Então, entre 3 e 6 horas da tarde. E Jesus cuidou da multidão e tudo mais. A Bíblia fala que na 4ª vigília da noite. A 4ª vigília da noite é entre 3 e 6 horas da manhã. Você vai ver que lá entre 3 e 6 horas da tarde, Jesus se colocou, despediu a multidão, despediu os discípulos, falou para eles irem na frente, e ele se retirou para orar. E aí, na 4ª vigília da noite, ele aparece para os discípulos andando sobre as águas. Se a gente analisar esse texto, tem vários outros, mas esse eu gosto demais, porque se a gente analisar esse texto, a gente vai entender que antes de andar sobre as águas, Jesus investiu, no mínimo, 12 horas em oração. 12 horas. E aí tem uma coisa que eu acho mais legal, aqui não é pregação, né? Aqui a gente está tendo uma conversa, mas o que eu acho muito legal é que se você for analisar o texto no original grego, você vai ver que Jesus
ele está andando sobre as águas. Bem, na verdade, ele não vai de encontro aos discípulos. Ele está andando e os discípulos enxergam ele. Porque, bem, na verdade, Jesus mandou os discípulos antes porque eles tinham que estar em Genezaré. Se você for acompanhar o texto, você vai ver que lá havia uma multidão de enfermos. É uma das raras vezes, Jesus sempre vai nos lugares e cura pessoas, mas cura de forma pontual. Como você vê, por exemplo, no tanque de Betesda, tinham centenas de pessoas lá, Jesus cura uma única pessoa, enfim. Mas em Genezaré, nesse caso, a Bíblia declara que quando ele chega lá, todos foram curados. Então, quando a gente vai entender esse texto, você vai ver que Jesus manda os discípulos antes, porque ele queria que os discípulos pudessem estar orando. Não sei que cargas d'água. Os discípulos ficaram enrolando de 3 horas da tarde, entre 3 e 6 horas da tarde, até 3 e 6 da manhã, da madrugada. Não sei o que os raios discípulos fizeram. Jesus está indo para Genezaré, encontra com eles durante o caminho na tempestade. Porque é o seguinte, Rafa, é por isso que a gente tem que entender a importância da oração. Eu vejo muitas pessoas falando assim, eu quero andar sobre as águas. Qual é a necessidade que está te esperando do outro lado? Uau! Sabe? Uau. E quanto tempo você investiu de preparação? Uau. Jesus não anda sobre as águas à toa. Do outro lado, em Genezaré, havia uma multidão enferma precisando de uma resposta. E ele investiu 12 horas de oração antes de andar sobre as águas. Tem gente que não consegue orar nem 1 minuto por dia. E aí quer trabalhar com isso, sabe? Quer que as pessoas enxerguem nele algo que ele não busca em Deus. A oração é uma chave tão poderosa, porque em Mateus 6,6 fala, Jesus nos dá uma orientação, né, de que a nossa busca precisa ser no secreto. Mas aquilo que Deus fala conosco no secreto, ele é demonstrado no público. Isso. Deus se revela no secreto, mas nós o revelamos em público. Forte. Não existe secreto sem público. Verdade. Não existe secreto sem uma exposição pública. Você vê que Jesus ele buscava muito a Deus no secreto, seu Pai. Mas tudo que ele buscava no secreto, havia uma consequência pública. As pessoas enxergavam isso. Eu acho legal sobre Moisés, né, quando a gente olha lá no Antigo Testamento, que a Bíblia declara que algumas vezes que Deus falava com Moisés, o rosto dele brilhava. E aí chegou um tempo que o rosto de Moisés parava de brilhar. E as pessoas, tá vendo? Deus não falou com ele. Moisés começou a usar um véu. Aquilo não foi Deus que mandou. Foi Moisés. Porque ele não queria que o povo soubesse quando Deus falou com ele e quando Deus não falou. Olha como que muitas vezes, se a gente não tiver uma vida em secreto, a gente tem inseguranças no público. A gente tem inseguranças quando a gente está diante de pessoas. O secreto nos dá confiança diante das pessoas. O secreto faz com que nós possamos apresentar publicamente tudo que foi revelado secretamente. Mas quando a gente não tem isso, a gente faz igual Moisés. A gente tenta esconder, a gente tem que trabalhar com algumas coisas. Cara, então, forte demais, forte demais. Quantos estão recebendo? Quantos já estão tomando posse aí, estão anotando, estão pegando chaves aí? Nós estamos falando sobre preparação, né? E uma chave que, assim, sempre as pessoas falam sobre, Jesus se preparou 30 anos, seu ministério foi de 3 anos. Mas durante esses 3 anos, 70% dele foi preparando em oração. Né? A importância do preparo. E eu vejo que às vezes a gente fala para as pessoas assim, preparação, você precisa se preparar, e as pessoas confundem preparação com preocupação. Sim. As pessoas se preparar, se encher, pegar as ferramentas certas, elas começam a só pensar no problema, só olhar para o problema. E é aquela diferença, né? Davi, quando ele chega diante do gigante, ele estava preparado, porque ele tinha sido preparado lá atrás. Ele não estava preocupado. Todos ali estavam preocupados com os gigantes. Né? A preocupação nos cansa, nos exausta, faz a gente ficar acabado, cansado, só pensando no problema. Mas a preparação, igual Davi, ele não foi preparado só para ser um homem de batalha, não. Davi foi preparado para confiar no Senhor. Porque quando o leão se levantou, quando o urso se levantou, ou seja, Deus, ele confiou no Senhor, o Deus que livra. Né? Então ele teve uma preparação para confiar que o Deus estaria com ele diante daquele gigante ali, ou seja, aquele circunciso não tem aliança, mas eu tenho um Deus que eu confio nele. Né? Então, ele se preparou. E no secreto, tá? A chave é igual você falou. Você sabe que a gente não se prepara,
a gente não se prepara na guerra. É A isso gente se aí. prepara antes da guerra. Tem uma frase que eu gosto muito, né? Que o bom navio é preparado no porto e não em alto mar. Porque quando a gente fala de preparação, tem um livro que eu até trouxe aqui que eu acho legal demais de falar, é Princípios de Oração, de Charles Finney. Não é tão difícil de achar, não, da editora Vida. Eu gosto demais dele, aplico ele em alguns treinamentos que eu dou. Charles Finney ele fala uma coisa lá na leitura 19, acho que vale muito a pena ler, que ele falou o seguinte: consagração total a Deus é indispensável para a oração da fé. E que ele fala que a vida santa depende da consagração. Aí é que está o negócio. O que é a consagração? A consagração é uma preparação. Só que a preparação, você não sabe qual é a guerra que você vai travar. Então você se prepara diariamente, constantemente, para uma guerra que você não sabe, mas que você tem certeza que ela vai acontecer. Então, todos os dias, é necessário ter uma oração, leitura bíblica, para que nós possamos nos preparar. Você sabe que a grande maioria dos milionários, Rafa, eu sei que você é desse mundo também dos negócios, a grande maioria dos milionários, bilionários do mundo, tem uma espiritualidade altamente desenvolvida? Altamente. Alguns se desviaram no caminho. Mas no início, por exemplo, Bill Gates, estava relendo esses dias um livro dele, não sei se você já leu, A Estrada do Futuro. Muito bom. O cara simplesmente previu no século passado tudo que iria acontecer no século 21 agora, né? Ele escreve esse livro, a gente está falando aí de 1995, né, que ele foi publicado, mas ele escreve antes de 1991. Não tinha nem smartphone. Aliás, tinha um smartphone mais que tinha feito, mas não era nem de longe o que nós temos hoje. E eu acho muito interessante porque a mãe de Bill Gates, ela trabalhava com assistência social na igreja. Crente, serva de Deus. Se você for ver Jeff Bezos, também de família protestante. Se você for ver também Mark Zuckerberg, enfim, né? A gente for aqui para o Brasil, a gente vai ver o lado ponto de flexão, Flávio Augusto, também crente, né? Você vai ver, por exemplo, o que morreu agora, Abílio Diniz, cristão, católico, fervoroso, né? Os maiores empresários que a gente tem do Grupo Votorantim e outros. Você vai ver que a grande, só para ficar nesses, né? Só falar alguns. Eles tinham, né? E tem alguns deles, uma espiritualidade altamente desenvolvida. Por quê? Eles entendem que por mais que você trabalhe, por mais que você exerça algumas coisas, o fim não é só o que está nesse plano, nessa terra. Existe aquilo que é o superior. O único que fica um pouquinho fora dessa regra aí agora é o dono da Tesla, né? Ele foi para um outro lado aí, se bandeou para um outro lado que não é muito bacana. Mas também entende a importância da espiritualidade, ainda que não a nossa, né? O que nós cremos, mas entende também a importância da espiritualidade. Olha como que isso precisa ser muito bem entendido, porque tudo que nós vamos fazer precisa ser precedido de oração. O problema é que a gente investe aquela conta que eu falei com você de Jesus. A gente investe mais tempo agindo do que orando. Quer ver uma coisa simples? A gente acordou hoje. Quantos de nós que estamos assistindo aqui essa live, a gente pegou e o primeiro pensamento nosso foi a Deus? Eu falar, Senhor, entrega o meu dia a Ti. Muitas vezes não, a gente já acorda, já abre um WhatsApp, já prepara alguma coisa. A gente não consegue entender de que todo o nosso dia vai ser pautado pelos primeiros momentos que nós abrimos os olhos. E aí eu tenho uma dica, sabe, Rafa? Que eu já faço ela há décadas na minha vida. Todos os dias, eu acordo e falo, bom dia, Espírito Santo. E me revisto da armadura de Deus, escrita em Efésios 6, de 10 a 20. Todos os dias. Antes de dar bom dia para minha esposa, antes de dar bom dia para os meus filhos, todos os dias. Bom dia, Espírito Santo. E me revisto da armadura de Efésios 6, 10. O Bom Dia, Espírito Santo, eu admito que eu aprendi muito com Benny Hinn, né? Sim. O livro dele, você já leu, né? Bom Dia, Espírito Santo. Fantástico. Fantástico. O velhinho esses dias andou pedindo perdão, né, por algumas coisas que ele fez.
né? Algumas questões da teologia da prosperidade, mas ele ensinou muita gente, muita coisa boa. E a oração precisa ser a antecedência da ação. Só que a gente não faz isso, cara. Verdade. A gente não consegue. E aí que tá. Por que a gente não faz isso? Porque pra gente, eu vou falar um negócio aqui que pode parecer contraditório, mas eu vou ensinar que não é. Oração não é só espiritual. Sim. Não é. As pessoas romantizam a oração. Ah, eu amo passar horas diante da presença de Deus. Filhão, você tem filho? Você trabalha? Porque, cara, se você passa horas na presença de Deus, você não faz outras coisas. Verdade. Eu vivi isso na minha vida. Eu já cheguei a passar 3, 4 horas em casa, no meu quarto. Ô, meu filho, eu era adolescente, 18 anos. Não tinha que pagar conta. Não trabalhava, fazia só meu curso de inglês no sábado. Aí é mole, filho. Só estudava à noite. Aí é tranquilo. Agora, vai trabalhar, vai pagar conta. Vê se você consegue passar 3 horas, 4 horas na presença, a não ser que seja de madrugada. E mesmo assim, se você conseguir passar, você vai estar destruído no outro dia que você tiver que trabalhar. Verdade. Então, a oração não pode ser romantizada. Ela tem que ser praticada. E isso é um exercício diário, constante. Precisa ser um hábito. Uma das coisas Legal que que eu eu falo. mais amo em Isso eu Jesus é falo por quase conta todos os disso. dias aqui. Exato. Eu provoco muitas pessoas que estão aqui para elas terem uma intimidade e conhecerem Jesus pessoalmente. Né? Acontece muita gente eu conheço Jesus por ouvir falar de um pastor, de um padre, de alguém, mas não conhece Jesus pessoalmente. E todos os dias aqui, que é um bordão que já até criou aqui, às vezes eu vou abrir cela, às vezes eu esqueço, o pessoal sempre lembra. Fala, Rafa, ei, coloque Deus no início e é impossível dar errado no final. Eu sempre abro as lives aqui de manhã, coloca Deus no início do relacionamento, da sua família, da sua casa, dos negócios, porque a gente só tem costume de chamar Deus para quando o negócio está ruim, né? A gente quer orar quando o negócio está ruim, quando o gigante se levantou, quando a tempestade. Mas quando a gente coloca Deus no início, cara, é impossível, porque a nossa fé está conectada, a nossa esperança está conectada, a nossa mente está em Deus, a gente está cheio da presença, a gente está cheio das ferramentas, a gente está esperançoso. Mas aí o grande problema é que as pessoas só lembram de Deus quando o negócio dá ruim. Porque não é um hábito. Porque não é um Porque hábito. não é um hábito. E porque eu falo, porque não é fácil, não é fácil, mas é um costume. Uma frase que eu carrego é treine até se tornar. É um processo, é todos os dias, um pouquinho. As pessoas têm o problema que querem começar grande. Não. Comece pequeno, valorize os pequenos começos. Né? É um versículo por dia, é um segundo, amanhã é um minuto, daqui a pouco você está uma meia hora, 10, e assim vai. É um processo. A oração, eu falo assim, é aquele tempo frio que ninguém quer tomar banho, ninguém quer entrar, mas quando você entra na água quente, você não quer mais sair. Então, a Exato. oração isso é gostoso, é um processo. Você tem que ir se preparando todos os dias um pouquinho, todos os dias, fazer o que precisa ser feito, né? Não o que a gente quer. Porque o que a gente Não. quer atrapalha viver aquilo que Deus quer, né? E isso é tão importante, por quê? A gente falando dessa questão do hábito, porque o hábito te torna especialista. Existe uma regra, que agora eu esqueci o tempo total, mas alguns especialistas falam que se você se dedicar 18 minutos, 18, mas tem que ser diário, 18 minutos do seu tempo, agora não vou lembrar se é durante 90 dias ou se é 6 meses, mas 18 minutos por dia, qualquer coisa, se você dedicar 18 minutos do seu dia, você vai se tornar um especialista em pouco tempo. O que é um especialista? Você dominar um assunto, né? E eu já fiz esses testes para algumas coisas que eu acho muito legal. Por exemplo, eu tenho um curso, né? Uma faculdade que a gente trabalha com teologia e psicanálise. Eu não sou psicanalista. Eu sou formado em teologia, também sou formado em estudos sociais e algumas outras áreas. Mas eu achei interessante a questão da psicanálise e começamos a dar. E hoje é o nosso carro-chefe. O que eu fiz antes de começar a psicanálise? Eu levei 2 anos estudando psicanalista, lendo sobre Freud, lendo sobre Jung e lendo sobre outras pessoas. Um desses que eu mais gostei, que é muito utilizado na psicologia, é Jung. E é tão interessante porque hoje eu estava conversando com um amigo meu que é psicólogo, e a gente debate, né? Fala, ele já fez, né, mestrado, doutorado fora. Ele falou, Rodrigo, como é que você sabe essas coisas? Você nem fez psicologia? Eu falei, meu filho, eu leio.
Eu leio, eu estudo. E a oração é a mesma coisa, Rafa. De que, por que as pessoas muitas vezes se equivocam, erram? Porque não tornaram a oração um hábito. Ah, pastor, significa que se eu orar todos os dias eu não vou errar? Você vai errar bem menos. Porque Verdade. eu preciso falar sobre isso também, quando a gente fala de preparação, né? Existem coisas que nem sempre vão dar certo na nossa vida. Você sendo um homem, uma mulher de Deus, orando todo dia, buscando a Deus todo dia, fazendo as coisas com Deus todo dia. Tem coisas que Deus quer passar você pelo fogo. Deus não vai nos livrar do sofrimento todas as vezes. Mas Ele disse que Ele vai estar conosco em todos os momentos. Essa é a promessa. Ele vai nos Ele não... livrar no sofrimento, né? Exatamente. Na batalha. Tem uma coisa que eu gosto muito do livro de Daniel, é porque o livro de Daniel é um livro muito distinto dos outros livros. E é um livro que, tanto no caso de Daniel, quanto no caso de Ananias, Misael e Ananias, que infelizmente são mais conhecidos pelo nome de maldição, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, você vai ver que, nesses casos, Deus não livra antes do sofrimento. Deus livra no sofrimento. Deus livra Daniel na cova. Deus livra Misael, Ananias e Azarias na fornalha. Não livra antes. Livra, aliás, não livra de antes, mas livra na fornalha. Entendeu? Esse é o segredo. Tem que comparar o relógio. O tempo tá passando muito rápido, né, gente? Já tá dando quase 7h30 aqui. Aquela live que não dá vontade de parar, né? Tanta chave, tanta coisa que a gente vai absorvendo aqui. Cara, mas você falou de Daniel, eu preguei sobre Daniel no final de semana e é justamente sobre isso, né? O Daniel, em momento nenhum, ele sabia em quem confiava, ele sabia no que ele cria. E, ou seja, ele só viveu um milagre lá na cova. Ele só viveu um milagre na fornalha. E às vezes a gente quer viver milagre no oásis, né? A gente quer viver milagre dentro de casa, de braço cruzado, E aí, qual que é a chave? Olha a vida de oração que Daniel tinha. Uau. Olha a vida de oração que esses homens tinham. Eles não oraram na cova e não oraram só na fornalha. A constância de oração os fez serem livrados na cova e na fornalha. Gente, a gente tem que entender isso. A gente lê a Bíblia, mas a gente não entende a Bíblia, cara. A gente precisa compreender que oração é um hábito. É todo dia. Não é só na igreja. Não é só num propósito de oração. Que bom quando você faz isso. Legal, estou no jejum, estou no propósito de oração, estou subindo no monte, estou vendo bola de fogo, chão de fogo, espada de fogo, passarinho de fogo, vê tudo de fogo, meu filho, fica à vontade. Só que isso é um hábito. E muitas vezes você não vai querer orar. Vai ter momentos na sua vida que vai ser ruim. Eu, por exemplo, tenho um hábito 3 vezes de oração por dia, fora alguns outros horários. Mas 3, eu oro todos os dias. Primeiro, 7 da manhã pela minha cidade. Inclusive, tocou aqui o sinal durante a nossa live. Depois, meio-dia pelo estado do Rio de Janeiro. E 15 horas pelo Brasil. Todo dia, pastor? Todo dia. Você acha que eu lembro de orar? Claro que não. Bota para despertar no relógio, filho. Que isso, pastor? Sim. Gente, se você não marcar o seu encontro com Deus, as atividades da vida vão te roubar isso. Então, eu acho engraçado, por isso que eu falo, isso não é romantismo, cara, isso é praticidade. Você tem que marcar. Você não marca para entrar no seu trabalho? Você não tem lá a hora que você tem que bater o ponto? Você não Falando, tem meu celular é lotado, meu celular tem, sei lá quantos despertadores, de minuto em minuto, porque é aquilo que eu priorizo, né? Se a gente não prioriza Deus, a gente quer que Deus nos priorize. Então a gente precisa priorizar Deus. Né? É isso. As pessoas falam, eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Não tem tempo ou não prioriza o tempo? É igual saúde, né? Uma das coisas que eu gosto de ver você nos seus vídeos, né? Você está sempre caminhando. Rapaz, o Rafael, ele é uma benção, né? Eu acho que você corre ou você caminha? Você corre, né? Cara, eu corro também. Eu tava vendo, às vezes eu tô cansado. Rapaz, como é que o cara consegue lá? Eu tento fazer treme tudo, né? Quando eu vou fazer lá. Mas olha que interessante isso. Às vezes as pessoas falam o seguinte, eu não tenho tempo de fazer exercício físico. Aí um dia, o cara vai no médico. Fala assim, meu filho, se você não começar a fazer exercício, você vai parar no hospital. Você vai morrer.
você vai ter isso, ter aquilo. O cara arranja tempo, filho. É verdade. O cara arranja tempo. Eu não vou falar Pastor, o nome aqui. sabe o que tem Não vou falar mexido o nome aqui. demais comigo? As Ah, pessoas falam assim, né? Cara, porque elas cismam que eu quero viver uma vida eterna com o Senhor, mas não tem tempo com o Senhor agora. é Não isso. prioriza o Senhor agora, mas querem viver uma vida eterna com o Senhor. Aqui Olha é só, não tem preparação. lógica, não faz sentido. Quer A ver gente uma precisa coisa? priorizar o Senhor agora. Quer ver uma coisa? Eu não vou falar o nome. Mas tem um grande líder que a gente conhece, em comum, e agora ele tem uma academia na casa dele. Vou falar o nome dele, não. Sabe por que ele colocou a academia? Porque quando ele Tem. estava lá com o seu... Hoje ele está com 50, está chegando a 50. Aham. Mas quando ele estava na minha idade, com 40 e poucos, ele não tinha academia na casa dele. Sim. Aí o médico falou o seguinte, ó, ou você começa a fazer exercício físico, ou você vai ter agora problemas de circulação, disso, daquilo. Aí, meu filho, ele começou. Porque não tem tempo para ir na academia. Eu falei assim, não, eu vou colocar a academia na minha casa. Né? Ele viu que os filhos estavam ficando mais velhos. Eu falei assim, opa, eu tenho que ver meus filhos crescendo. Começou a fazer exercício físico. Toda vez que alguém fala, eu não tenho tempo para alguma coisa, ele está falando, isso não é prioridade para mim. É isso. Toda vez que a gente fala, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, está falando assim, a Bíblia não é prioridade para mim. Porque, meu irmão, se você quiser, eu trabalho 4 horas da manhã, eu tenho que sair de casa. Acorda 3. Agora mais cedo, é isso. A Acorda chave que 3, meu virou na minha filho. vida foi justamente se eu falava que não tinha tempo, eu comecei a acordar 5, daqui a pouco 4, e aí foi, não tem tempo para treinar? Calma aí, meia hora antes, eu tenho tempo para orar meia hora antes. E assim foi. Foi só jogando. Ele me deu os 24, é igual para todo mundo. Calma aí, tem que fazer também, tem que priorizar, né? É por isso que a Forte. preparação precisa ser adequada, sabe, Rafael? Porque a gente tem que tornar isso um ato. Um dos desafios que eu tenho feito com as pessoas que têm acompanhado, a gente tem até um grupo que a gente tem trabalhado sobre isso. Eu falo, gente, dê pelo menos 10 minutos diários para Deus. 10 minutos. E tem todo um roteiro. Depois eu vou até te chamar para a gente poder estar fazendo uma live lá no Então, Revelação do sim, Fogo sobre bora. isso, que eu acho legal. O que é esses 10 minutos? O que você vai fazer nesses 10 minutos? Você vai ler a palavra. Tem que ter leitura bíblica. Tem que ter leitura. Então você vai ler a Bíblia. Depois você vai orar a Deus pedindo entendimento sobre o que você leu. Você vai investir tempo adorando a Ele. Louvar é uma coisa, adorar é outra. Tem gente que não consegue fazer 30 segundos de uma oração de adoração. O que é adoração? É você exaltar a Deus por aquilo que Ele é, não pelo aquilo que Ele fez, faz ou fará. Isso é louvor. Então tem gente que não consegue, porque tudo que ele vai orar, ele vai pedir alguma coisa para Deus. Ou vai agradecer o que Deus fez. Você consegue exaltar a Deus pelo que Ele é? O Senhor é extraordinário, magnânimo. O Senhor é o Deus da palavra. O Senhor é aquele que é o fantástico de todas as coisas, o Criador. Às vezes as pessoas não conseguem entender isso, a natureza de Deus. Por isso que é difícil as pessoas adorarem. Né? Elas só conseguem louvar. Então você investe esse tempo. Depois sim você faz um período de louvor, agradece a Deus por aquilo que você fez. E pode sim ter um tempo de petição que você ora. Quando você vai ver, 10 minutos passaram assim, ó, rápido. Mas isso tem que ser todo dia. Em agosto agora, eu vou fazer de novo algumas lives, né, algumas questões, que a gente vai sistematizar o tempo de oração. Pastor, mas aí vira religiosidade. A religiosidade é quando você pressuriza, ou seja, você prende em um formato. Não tem nada a ver com constância. Você Sim. pode ser constante e ser, cada dia, viver aquilo que é o novo de Deus. Eu sempre falo com as pessoas, Deus não faz de novo, mas Ele faz o novo novamente. Então, todos os dias, em Gênesis fala uma coisa, não vou abrir aqui, mas em Gênesis fala que Deus tinha um encontro marcado com Adão na viração do dia. As pessoas acham que Deus aparecia em pessoa, né? Igual a gente está falando aqui. Oi, Adão, e aí, como é que foi o seu dia, queridão? Não, filho, você tem que entender uma coisa. Adão tinha uma constante comunhão com Deus. Toda hora ele falava com Deus. Mas tinha um momento, que era na viração do dia, eu falei assim, Senhor, deixa eu falar algumas outras coisas
aqui com você. Esse era o encontro marcado. Não era só aquele momento que Deus falava com Adão. Não era só aquele momento que Adão tinha de comunhão com Deus. Mas aquele ninguém roubava. Eu vejo, Rafa, que as pessoas muitas vezes elas não conseguem priorizar e dão importância para tanta coisa. Por exemplo, quando você está no seu trabalho, às vezes alguém te liga, você fala o seguinte: olha, não posso te atender não porque eu estou no meu trabalho. Você está numa reunião, né? Uma reunião de negócio, trabalhando algumas coisas, alguém te liga e você fala assim: pô, não posso atender. Agora fala para a pessoa que daqui a pouco, 10 minutos, 15 minutos, 20, meia hora, eu ligo para ela que eu estou numa reunião de trabalho. Agora, quando a gente está orando, todo mundo pode interromper a gente. Quando você está lendo a Bíblia, todo mundo pode te interromper. Você está entendendo? As pessoas precisam entender que quando você está lendo a palavra, quando você está orando, isso é mais importante que uma reunião de milhões de negócios. Verdade. Isso é mais importante que um contrato de bilhões. Verdade. Isso é mais importante que uma reunião de chefia. Isso é mais importante que um planejamento de uma viagem internacional. Meu filho, você está com seu pai. Ninguém pode te interromper naquele momento. O momento do preparo, o momento de ser cheio, o momento de você estar, né, se preparar para as situações do dia, para as batalhas, para as dificuldades, as pessoas não priorizam. Claro, aí... Pastor forte. Não, aí eu tenho que ser uma coisa que, assim, uma das coisas que eu quis falar aqui com você, quando a gente fala de oração e preparação, é ser prático com as pessoas. Eu sei que nem todo mundo tem um quarto de oração. Eu sei disso. Eu sei que nem todo mundo tem um espaço específico preparado para o seu quadrinho lá de oração, para você ler os nomes e tudo mais. Eu tentei fazer aqui em casa, né? Mas os meus filhos sempre vão lá, batem na porta. Então, o que eu fiz? Eu tornei o meu banheiro o meu lugar. Que isso, pastor? Ué. Quer ver uma coisa? A Bíblia fala do tabernáculo, que depois foi o modelo que virou o templo, né? Sabe que o tabernáculo tinha 3 ambientes: átrio, santo lugar e santo dos santos. Meu banheiro também, filho. Tem um átrio, que é o lugar ali de lavar o rosto, né? A pia ali que a gente lava, tal. Tem um santo lugar, que é o vaso. Inclusive, muitos despachos são feitos ali. E a gente tem o Santíssimo, que é o chuveiro, filho. Ali é o lugar que a gente chora, a água tá caindo junto, sabe? Às vezes pega essa dica aí, pessoal. Porque assim, eu tenho 3 filhos, né, cara? Você também tem sua filha também. Tem 2 meninas. Às vezes fica difícil você separar momentos. Eu tenho um escritório aqui na casa onde eu moro. Meu filho, toda hora vai lá: papai, vai lá. Minha esposa também. A minha esposa trabalha junto comigo. Agora no banheiro, filho, a gente fecha a porta, já era. Só a presença ali. Já era, entendeu? Porque eles entendem, não, tá no banheiro, pelo menos no banheiro não pode ter perturbação. E é importante, se você tem um quarto de oração, maravilhoso. Sim. Porque assim, eu quis fazer do meu escritório um ambiente desse, não dá não. Toda hora amanhã, toda hora a gente chega. Não rolou. Você vai ser priorizado, né? Mas se você tem isso, é bom porque quanto mais tempo, não é quantidade de tempo, Rafael. As pessoas se equivocam nisso, cara. A Bíblia fala em 2 Samuel, e 1 Samuel também fala um pouco sobre isso, sobre um sumo sacerdote chamado Eli. Preste atenção nisso. A Bíblia declara que Eli já não ouvia a voz de Deus. E os seus filhos eram corruptos. Você tem que entender que esse homem era o sumo sacerdote de Israel. A vida dele era dedicada à oração e aos ofícios do templo, que ainda não existia, né, a questão do templo, que só Salomão veio construir o templo, mas os ofícios, né, do tabernáculo de Deus. Era só isso que ele tinha que fazer. E mesmo assim, ele não conseguiu ter essa questão. Aí o que Deus faz? Preste atenção nisso, cara. Isso é uma chave tão bacana. Deus levanta alguém que não é de família sacerdotal. Samuel não era de família levítica. Por direito, Samuel nunca poderia ser sumo sacerdote em Israel, porque ele não é de linhagem levítica. A família dele é de outra tribo. Mas aqueles que deveriam dedicar o seu tempo, eles apenas faziam serviço. Preste atenção numa coisa que eu vou falar com você. Caramba. Tem que tomar muito cuidado, senão as pessoas vão entender errado.
Nunca confunda trabalho com serviço. Posso mudar essa palavra trabalho? Eu vou usar voluntariado. Vou usar voluntariado. Você sabe qual que é a origem da palavra voluntário? Voluntário, etimologicamente falando, é aquele que faz a sua vontade. Então, muitas pessoas são voluntárias na obra de Deus, investem tempo nisso, mas fazem o que elas querem. Fazem o que elas querem. Servo não. Servo é um escravo. A vontade dele não lhe pertence. Pertence ao seu Senhor. Então, Eli deveria ser escravo. Ele recebia para isso. Ele recebia para isso. Mas aquilo se tornou um trabalho. Uau. Toda vez que algo se torna um trabalho, você faz aquilo que é obrigatório e não aquilo que você deveria fazer por amor. Samuel, ele não era de família levítica, ele foi consagrado. E como ele foi consagrado, ele fazia aquilo que tinha que ser feito porque ele gostava de fazer. Ele não é obrigado a fazer. Porque ele morava no templo. Quer dizer, não tinha tempo, né? Mas ele morava naquele ambiente. Um ambiente de preparo, de cuidado. É muito legal como que Deus fala com Samuel. Já parou para pensar? Samuel estava dormindo. Ele não estava servindo. Sabe por quê? Deus entende que nós precisamos de descanso. E Ele vai falar para a gente no melhor momento que nós vamos poder escutá-lo. Tem pessoas que são tão ativas que Deus só fala durante a atividade. Agora, existem pessoas que Deus sabe que Ele vai ouvir num período de descanso. A gente precisa dormir. A gente precisa descansar. E aí é legal. Que não descansa. Quer ver uma coisa? Ele vai até Eli. Por que ele vai até Eli? Você já sabe disso, mas é bom a gente falar sobre isso. Porque a voz que ele ouviu era a voz da autoridade. Então, para ele, a voz da autoridade é Eli. E o raio do Eli, sumo sacerdote, mas que não ouvia a voz de Deus, não entendeu isso, que o menino foi lá umas 3 vezes falar com ele. Só depois da outra vez que ele falou assim, é o Senhor. Ele lembrou das experiências dele. Ele lembrou do tempo que Deus falava com ele. Assim, quando você ouvir essa voz, fala com ele. Ele fala que teu servo ouve. Sabe por que Eli falou isso? Porque era o que ele fazia. Quando Deus falava com ele, ele falava, fala que teu servo ouve. Aí ele lembrou. Porque Deus já não falava com ele há tanto tempo que ele esqueceu o método de Deus. A oração já tinha deixado de ser um hábito dele, era trabalho. Vamos fazer aqui o sacrifício, vamos levantar aqui. Era trabalho. O cara nem esquentava mais a cabeça. Ele esqueceu. Aí depois ele foi reativado na sua memória. Assim, Deus está falando com esse menino, como ele falava comigo. Eu arrepio só de lembrar. Deus está falando com esse menino, como ele falava comigo. Eu não estou ouvindo mais a voz dele, mas Deus está falando com ele. Por quê? Para Samuel, isso não era só um trabalho. Ele era um servo. Então, Deus o encontrou no descanso exatamente por conta disso. E aí você conhece toda a história, o que foi trabalhado. Olha a importância do preparo, cara. E entender os ciclos. Entender os ciclos. Porque as pessoas acham também, não, eu vou ficar aqui na presença de Deus a vida inteira. E as outras coisas que você tem que fazer na sua vida, filhão? Você tem filho, você tem esposa, você tem trabalho, você tem a sua saúde para cuidar, sabe? Eu tenho que evitar falar nomes. Tem tanta coisa aqui na cabeça, você não tem ideia, cara. Mas eu acho que você falou aí, cara, e é só no preparo que a gente aprende, né? Que o Senhor não fez para nos dar uma carteira de trabalho, mas uma carteira de identidade. Sim. Filho, servo, né? Muita gente confunde isso aí, forte. Você quer ver uma coisa? A gente vai ter que marcar mais umas 2 lives aí, de 1 hora à noite aí, entendeu? Porém que eu preciso liberar o pessoal. Geralmente eu faço 17 mil e algumas pessoas saindo aqui, o pessoal vai trabalhar, entendeu? Não, Vamos marcar um outro dia aqui, ora por nós. Show. Aqui, abençoa. Gente, quem tomou posse dessa palavra? Quem tá aí com a gente aí? Já vi que, acho que foi a Monara que botou aqui, ela lançou as anotações dela, que pediram desculpa. Eu falei, não, continua aí. Eu tava anotando, muita chave. Que palavra poderosa. Eu vou deixar salvo lá. Show. Assistam, compartilhem com as pessoas.
Porque essa palavra aí, ó, oração e preparação, poderosa. Muita chave, muita chave, muita chave, muita chave. Me marca lá que eu Ali, vou ó, deixar no meu perfil também. Vamos Pode deixar só. Ixi, poderosa. E a gente precisa marcar acho que mais umas 2, 3 para dar continuidade nisso aí, porque, ó, que live abençoada, muita bênção, muita. Ai, deu até fogos aí. Poderosa. Pastor, legal obrigado, esse efeito aí. Obrigado mesmo, ó. Vamos marcar outro, a gente precisa marcar outro. Já viu que precisa marcar outro para dar continuidade nisso aí. Oração e preparação forte. As pessoas têm deixado de se preparar, né? A base. Show. Finalizo com... Ora pela gente. Abençoe claro. Aí o nosso dia. Deixa eu só finalizar com uma coisa. Com que eu acho legal. Essa última história. Eu conheci uma pessoa, vou evitar de falar nomes, né? Porque tem tanta coisa aqui. É uma liderança importante. Essa pessoa dedicou muito tempo. Era casada, com filhos. E como ela vivia do ministério, essa pessoa, ela começou a buscar muito a Deus. Ela comprou uma tenda, uma barraca. Ela tinha um sítio. Ela entrava no meio da mata, filho, e ficava 3, 4 dias. Uau. E o marido sem cuidado. Os filhos sem cuidado. O que aconteceu? Se separou. E eu faço essa conexão com aquilo que a gente falou sobre Samuel. Existe o tempo do serviço, mas existe o tempo do descanso. Muitas vezes Deus não vai falar com você durante o serviço. Deus vai falar com você na pausa. A gente precisa entender que Deus vai falar com a gente quando a gente está cuidando do nosso cônjuge, dos nossos filhos, da nossa saúde também. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que a tua graça, a tua bênção, o teu poder esteja, permaneça sobre nossas vidas. Obrigado pela vida do Rafael, por essa iniciativa, meu Pai, tão extraordinária. Diariamente, ele tem levado a tua palavra e as experiências que ele tem vivido com o Senhor, a vida de outras pessoas. Obrigado, meu Pai, porque ele tem sido um canal, meu Pai, para aproximar pessoas do Senhor a partir de experiências e vivências práticas. A cada um que está aqui nessa live, que assistiu ao vivo, que vai assistir essa gravação, que o Senhor continue derramando da tua graça, da tua bênção, do teu poder. Que nós possamos entender que a oração é um hábito. Oração é como respiração. Ah, meu Deus, ninguém vive sem respirar. Nós não podemos viver sem orar. Que o Senhor continue falando conosco. Obrigado, porque a tua palavra declara que tu é Deus, que inclina teus ouvidos para ouvir a oração do teu povo. Obrigado por ouvir as nossas orações. Nós te amamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, Rafa. Glória a Deus. Bênção, obrigado. Manto. Shalom. Vamos alinhar. Eu, semana que vem, outro dia de manhã cedo, vamos pegar semana que vem já um dia à noite, porque deixa fluir, não tem horário e deixa acontecer. Sempre alinhar aí. Pastor, obrigado. Amo sua vida, amo seu ministério, seu chamado. Deus continue abençoando infinitamente mais. Cresça, rompa e viva tudo aquilo que o Senhor tem para sua vida, para sua casa, para sua família. Gente, bênção, obrigado, tamo junto. Um dia abençoado em nome de Jesus. Abraço, gente. Fica com Deus, pastor. Abraço. Obrigado mais uma vez. Tchau. Vou deixar salvo lá, hein?